Tosse, espirro, febre alta, dor de garganta, né? O frio intenso aí desses últimos dias tem castigado o nosso sistema respiratório, né? Pois é, Janda, nesta época aumentam os sintomas da gripe, resfriado, bronquite, sinusite e outras doenças. Sobre isso a gente conversa com o otorrino Gustavo Zangirolami. Boa noite, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Doutor, quais são os fatores, né, que influenciam e que acabam causando mais doenças respiratórias agora no inverno? Na verdade, os fatores principais é o clima frio e o tempo muito seco, né? Essa baixa umidade do ar junto com o clima frio, essa associação, ela faz com que as vias aéreas não funcionem de uma forma correta. Então você tem um acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores, por exemplo, nas narinas, e acúmulo também nos pulmões, nos brônquios, e isso faz com que esse acúmulo de secreção provoque determinadas doenças e exacerbe algumas que o paciente já vem a ter. Então é muito comum nos casos de rinite, uma piora dos quadros de rinite, os pacientes mais sujeitos à pneumonia, por exemplo, idosos, as crianças terem mais chance de ter a doença. Os quadros de sinusite se exacerbam, aparecem muito mais nessa época. As gripes e os resfriados são, de longe, as doenças mais comuns, né? Então, devido a esse quadro todo, esse clima, essas doenças são as mais acometidas, as que mais aparecem. Essa variação térmica, né? A gente vai de mínimas muito baixas, às vezes a temperatura alta aumenta um pouco. Isso também influencia, acaba afetando, né? A gente saindo de uma região muito quente para uma bem mais fria, isso interfere bastante? Interfere bastante porque essa amplitude térmica, por exemplo, você pega uma máxima de 30 graus e uma mínima de 9 graus, 8 graus, ela interfere bastante porque ela faz com que as vias aéreas não consigam eliminar o acúmulo de secreção. Então isso começa a piorar o quadro do paciente que ele já tem. Se ele começa com uma tosse, a tosse piora, né? A hiperreatividade brônquica que nós chamamos, que é o acúmulo de detritos, de secreção nas vias aéreas, começa a piorar. Você não tem uma circulação do muco corretamente nas vias aéreas superiores, nas fossas nasais e nos pulmões. Então essa amplitude é muito ruim. Agora, doutor, no inverno, né, tudo muda, né? A alimentação muda, a gente fica mais preguiçoso, não pratica muito exercício físico e o sistema imunológico fica mais sensível, né? O que a gente pode fazer para reforçar a nossa imunidade, reforçar as nossas defesas que combatem, no caso, né, para evitar as doenças respiratórias? A imunidade, na verdade, é o começo para isso tudo, né? Para o paciente poder evitar essas doenças, é interessante que ele se alimente bem, já começa por aí, uma boa hidratação, né? E que ele tome bastante líquido com uma frequência periódica adequada, o uso de soro fisiológico nasal com frequência, porque ele hidrata essa região das fossas nasais, então evita o acúmulo de secreção, evita o acúmulo de vírus, bactérias nessa região, ele faz uma varredura, né, dessas secreções. Pode, vamos supor, deixar o ambiente mais úmido que esse indivíduo mora, casa ou no apartamento, enfim, com o uso de umidificadores, né? Tudo isso auxilia esse tempo seco, no momento que o tempo está muito seco. Agora, basta uma pessoa ficar um pouco mais resfriada, tossindo no ambiente de trabalho, na escola ou mesmo em casa, que parece que a gente acaba sendo contaminado também, né? Assim, uma pessoa no ambiente de trabalho, né, Baldin, que acaba às vezes está tossindo, está com um resfriado, a gente percebe que na próxima semana, 3, 4. Como que a gente, é possível a gente se prevenir disso, evitar também ficar doente? Em casa, por exemplo, uma pessoa ficou atacada, o que a gente pode fazer para não ter problema também? Primeiro, evitar com lugares conglomerados com essa pessoa. Por exemplo, o quarto, deixar bem arejado, a sala bem arejada, para ter uma livre circulação de ar, né? Essa entrada do vírus, ela não pode se alocar naquela região. Então, essa pessoa que está infectada por um vírus ou uma bactéria, enfim, ela deve evitar compartilhar o mesmo talher, o mesmo copo, né? E o contato muito íntimo dessas pessoas, isso ajuda. E também a questão da imunidade que nós havíamos falado, né? Você, com uma imunidade, você consegue combater um vírus ou uma bactéria com mais facilidade.
Tá certo, então, doutor Gustavo Zangirolami, otorrino, muito obrigada pelas orientações. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, mas o frio não traz apenas gripe e resfriado. O clima gelado também costuma esquentar as vendas de malhas, por exemplo. E julho começou com dias congelantes na região. Os termômetros têm batido o recorde. Na Serra da Mantiqueira, pela primeira vez neste ano, a temperatura ficou abaixo de zero. E quem conseguiu escapar cedinho da cama hoje em Campos do Jordão pôde conferir um belo espetáculo da natureza. Quando amanhece, começa o show da natureza. O céu, que parece ficar ainda mais azul nesta época, contrasta com o branco da geada, que tinge o verde predominante de Campos do Jordão. As flores ficam petrificadas pelo orvalho, transformado em uma fina camada de gelo. Um espetáculo de graça, mas quase sem plateia. Afinal, é preciso coragem para enfrentar tão cedo as ruas congelantes da estância. Tem que acordar e já levantar. Se ficar enrolando... Se ficar enrolando, não levanta, não. Levanta, já vai pro banheiro tomar banho e começar a luta, né? Mas é bom, eu gosto do frio. Na terça-feira fez 1 grau na cidade. Hoje, os termômetros públicos marcavam ainda mais frio, sinal de que a Suíça brasileira poderia registrar um novo recorde. A mínima oficial foi 0,5 negativo. Mas este casal de São Luís do Maranhão nem se importou. Eles estavam maravilhados ao sentir na pele temperaturas tão baixas pela primeira vez. Para mim está sendo encantador, é uma cidade muito aconchegante, muito romântica. Inclusive até brinquei pensando em morar aqui, nas redes sociais, de tão gostosa que é. Para mim está sendo agradável. Nós estamos aqui há uns 3 dias e a cada dia a gente vem acompanhando aí a redução da temperatura, esperando que chegue no zero. E hoje a gente foi muito feliz que a gente conseguiu chegar no -2. Foto no termômetro não pode faltar. Então é um clássico, né, de -2. E em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê a medida de temperatura e a gente fica muito feliz. Este frio congelante é o que mantém estas máquinas funcionando a todo vapor. O inverno é considerado o Natal da indústria de malhas aqui de Campos do Jordão. Nesta fábrica, por exemplo, toda vez que a temperatura cai, a produção aumenta cerca de 30%. Os produtos importados da China são os principais concorrentes. Mesmo assim, aqui devem ser feitas este mês 3.000 peças, 1.000 a mais em relação às demais estações do ano. A alta demanda se dá também pela exclusividade e a procedência do produto. Você tem a garantia de qualidade do nosso produto e a exclusividade. E o aumento da produção é para atender e suprir a necessidade das lojas e da procura. Graças à temporada, a empresa consegue aquecer o caixa e garantir o funcionamento da fábrica e os 16 funcionários empregados o ano inteiro. Nessa época, automaticamente nós vendemos a parte, ou vendemos estoque, né, aquilo que fizemos na baixa estação. Isso nos dá fôlego para atingir a próxima estação e continuar trabalhando e mantendo os empregos. E quanto mais frio, melhor, né? Quanto mais frio, melhor, com certeza. Nesta malharia, julho mal começou e as vendas já estão aquecidas. E graças às baixas temperaturas, a expectativa da gerente é fechar o mês com um faturamento 30% maior em comparação ao inverno de 2016. É isso que a gente está esperando, né? Tanto pelo fato de já ser o ápice o mês de julho já é o ponto forte, já é o ponto mais alto da temporada de Campos do Jordão. E pelo fato por essa crise, as pessoas não viajam para fora do país, então elas vêm mais para Campos do Jordão. Então é isso, a nossa expectativa é essa. Então a torcida é para que o frio continue congelando e também derretendo a crise. Que lindo, né? Olha, pelo aplicativo Você na Band Vale, a gente recebeu também várias fotos de Campos do Jordão hoje cedo. O José Everaldo registrou o campo de futebol
completamente branco, parece mais uma pista de patinação no gelo, né? A Marlene Félix fotografou o termômetro do Capivari, marcando menos 3 graus. O clique da Suzana Reis mostrou a cidade bonita, coberta pelo gelo. Nos próximos dias, novos recordes de baixas temperaturas podem ser registrados, principalmente na Serra da Mantiqueira, que continua com condições para mais geadas. Os detalhes no mapa da previsão. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, os termômetros registram mínima de 0 grau e máxima de 13. No Vale do Paraíba, São José dos Campos marca a mínima de 8 e máxima de 19 graus. Em Pindamonhangaba, mínima de 6 e máxima de 20 graus. Cunha marca a mínima de 9 e máxima de 19 graus. No litoral norte, São Sebastião e Ubatuba registram mínima de 13 e máxima de 23 graus. Hoje faz 20 graus em Taubaté. No litoral norte, em Ilhabela, hoje faz 23 graus. No próximo bloco, o mutirão quer reduzir fila para a cirurgia de catarata em São José dos Campos. E a gente conta a história de um paratleta que viu no esporte a chance de recomeçar depois de um acidente de moto. Hora certa para você, 7 horas e 10 minutos. Band Cidade volta já.